Olá pessoal, hoje sobre o 1 Coríntios vamos falar sobre os últimos capítulos, 14, 15 e 16. Parabéns, chegou o fim de mais um livro, daqui a pouco nós estamos terminando a Bíblia, glórias a Deus. Capítulo número 14, bem certo que o título fala sobre os dons, mas o assunto aqui é a ordem no culto. No verso número 1, siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Nesse verso número 1 está falando sobre a gente andar pelo amor, seguir o caminho do amor e procurar com dedicação os dons espirituais e dar o nome inclusive de um deles, como sugestão para procurar, porque edifica de forma muito extraordinária a igreja, as pessoas, a vida delas, o de profecia. Então eu quero dizer isso a você, busque os dons. Muitas pessoas esperam receber os dons de Deus para então desenvolvê-los. E esse verso nos incentiva, nos ensina a gente poder buscar com dedicação. Buscar é ir ao encontro, até efetivamente encontrar. Então faça isso com zelo, com dedicação, com fome, com sede. Talvez você me pergunte como. Leia livros sobre o dom que você está desejando. Deseje os dons. Converse com as pessoas que possuem esse dom. Procure desenvolver já, mesmo que de forma discreta e pequena, mas procure já desenvolver e praticar esses dons. Pense sobre eles, peça a Deus. Isso que significa buscar com dedicação. Tenha-os. Sobre os dons espirituais são de Deus e Ele dá a qualquer um e conforme a sua graça, busque. Busque e desenvolva porque é para a edificação da igreja. Olha o que diz ali o verso número 3. Para edificação, encorajamento e consolo dos homens. Os dons são para isso, é para edificar, é para encorajar e para consolar as pessoas. Mas o capítulo número 14 vai falar basicamente então sobre a ordem no culto. E no verso número 40 vai dizer, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Esse é o tema principal, ordem e decência no culto. Você sabe que a igreja de Corinto tem todos os dons espirituais. Então é muito comum, como diz ali o verso 26, um vem com salmo, outro vem com instrução, outro com revelação, outro com língua, outro com interpretação, outro com palavra de profecia. Vários profetas ao mesmo tempo querem profetizar. Então o apóstolo Paulo dizendo, olha no culto, muita calma nessa hora. Tudo com ordem e com decência. O culto não é uma plataforma de exibição, como se fosse um teatro, não. O culto não é para eu mostrar espiritualidade, não. O culto está mais parecido com uma grande obra de construção, onde a gente está edificando pedras vivas, né? Como diz a palavra de Deus, edifícios, uma obra para Deus. Então saiba de uma coisa sobre um culto. E todo culto que você for prestar, que você for ir, participar numa igreja, saiba, é para Deus ser adorado. Primeira coisa. Segundo, para a edificação das pessoas, do corpo de Cristo, da igreja, para elas serem abençoadas. Terceiro, para que os visitantes sejam convencidos dos seus pecados. É para essas três coisas que nós fazemos culto. Então pense nelas no próximo culto que você for participar, para adorar a Deus, para abençoar o próximo e para convencer os visitantes dos seus pecados. Uma outra coisa importante no capítulo número 15 vai falar sobre ressurreição. E essa capítulo número 15 é uma das principais doutrinas da igreja cristã, né? Olha o que diz interessante o verso número 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Olha que coisa mais linda. Quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei. E então o apóstolo Paulo vai falar sobre esse evangelho que ele pregou e no verso número 2 diz, e por meio deste evangelho vocês são salvos. Não há outra forma de salvação. Não é pela igreja, não é por boas obras. A única forma de ser salvo é pelo evangelho, boas novas de Deus. Desse seu Deus que quer salvar o mundo através de Jesus Cristo. E então, o verso número 3 vai explicar esse evangelho que o apóstolo Paulo diz aos coríntios. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é expiação, substituição. Jesus morreu no nosso lugar. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então Jesus morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia.
E então vai dizer que Jesus Cristo, depois de ressuscitado, apareceu a centenas de pessoas. Numa ocasião só apareceu a mais de 500 pessoas, diz ali, até o verso número 9. E então o apóstolo Paulo vai falar então nesse capítulo sobre ressurreição. Lembre-se, Corinto fica na Grécia, no sul da Grécia, então esse povo tem uma cultura grega. E os gregos, a filosofia grega acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. E então o apóstolo Paulo vai falar sobre essa doutrina muito especial, a ressurreição dos mortos. Isso é importante. Então você pergunta assim, como e por que isso é importante? Porque a primeira coisa sobre essa doutrina da ressurreição é que nós não seguimos um Cristo crucificado, um Cristo sofrido, um Cristo debilitado, frágil, que não pode nem livrar-se da cruz. Não, nós cremos num Cristo vivo. O nosso Jesus está vivo e é todo-poderoso. Essa é a importância de crermos na ressurreição. Segunda coisa importante da doutrina da ressurreição é que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, é a prova que Deus aceitou seu sacrifício. É a prova que aquilo que Jesus fez, Deus aceitou. Com a morte de Jesus nós fomos perdoados, mas com a sua ressurreição nós fomos justificados. Com a doutrina da ressurreição, é isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui no final do capítulo número 15, mostra-nos também uma coisa muito preciosa e importante, a morte foi vencida. E o livro de Apocalipse, no capítulo número 20, verso número 14, ela vai ser destruída. O último inimigo nosso a ser vencido é a morte. Sabe de uma coisa, através da ressurreição de Jesus Cristo, a morte foi vencida. Aquilo que hoje nos faz chorar tanto, aquilo que talvez fez você chorar, tirando-lhes pessoas amadas e queridas, sabe de uma coisa, a morte será vencida. O choro vai acabar. Um dia vai cessar esse choro. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E uma outra coisa muito importante sobre a ressurreição de Cristo e essa doutrina é que Jesus Cristo é a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E como diz o verso número 58 do capítulo número 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Por causa dessa doutrina da ressurreição, nós sabemos que como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E é por isso que nós trabalhamos. Porque o nosso trabalho não é inútil, não é em vão. E um dia seremos recompensados. Capítulo 16, último capítulo então do livro. O apóstolo Paulo vai falar sobre três coisas: dinheiro, oportunidade e pessoas. Dinheiro, verso número 1 ao verso número 4. E então o apóstolo Paulo está fazendo uma coleta, uma arrecadação à igreja, para a igreja da Galácia e de Jerusalém. Que interessante. Quem vai fazer a coleta é a igreja de Corinto, na Grécia. Mas quem vai receber as ofertas são o povo, a igreja da Turquia, né? Atual Turquia, antiga Galácia e de Jerusalém. Olha que interessante, justiça social. Não apenas ação social, mas justiça social. Olha a importância desse primeiro assunto do capítulo 16, nós nos preocuparmos com pessoas. Usarmos os nossos recursos para abençoarmos as pessoas, principalmente os pobres. Depois o verso número 5, então, até o verso número 9, vai falar sobre oportunidades. Vamos ler? Verso 5. Olha que interessante. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Olha que interessante, ele sabe trabalhar com o tempo, o apóstolo Paulo, sabe aproveitar oportunidades. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer-lhes uma visita de passagem. Espero ficar com algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes. Olha que interessante, o apóstolo Paulo sabe aproveitar oportunidades, sabe lidar com o tempo, sabe lidar com a agenda. Saiba você aproveitar as oportunidades que Deus tem lhe dado. Saiba você administrar o tempo de forma adequada. E então, por fim, ele vai falar de pessoas e de como valorizá-las.
Em relação às pessoas, saiba, primeiro ele falou de dinheiro, depois ele falou de oportunidades. Não basta dinheiro e oportunidades, o mais importante é pessoas. E então o apóstolo Paulo aqui no final do capítulo ele vai elogiar pessoas, valorizar pessoas e destacar pessoas e o trabalho delas. Olha o que ele diz no verso número 10, valorizando Timóteo. Timóteo serve ao Senhor como eu. Está valorizando esse homem. No verso número 15, olha o que ele está dizendo sobre Estéfanas. Foram o primeiro fruto de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. O que ele está fazendo aqui? Está elogiando o trabalho dos irmãos. E o verso número 19, ele está destacando aqui esse casal maravilhoso, Áquila e Priscila. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações, Áquila e Priscila. Os saúdam afetuosamente no Senhor e também na igreja que se reúne na casa deles. Esse casal não apenas abriu seu coração para Jesus, mas também sua casa. Faça o mesmo. E por fim, o apóstolo Paulo, que corrige tanto essa igreja por toda a carta, termina dizendo: recebam o amor que tenho por vocês em Cristo Jesus. Amém. Mesmo o apóstolo Paulo corrigindo eles tanto, os ama muito. Os amo muito. Deus te abençoe.